Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. 2 Reis 24, 1. Nosso Rei e Salvador, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é bem-vindo aqui. Reconhecemos que somos pequenos, reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, que Sua presença é necessária. Aguça meu entendimento, Senhor. Faz com que todos venham a entender e conseguir se enxergar mediante o reflexo que Sua palavra irá projetar na vida daquele que aqui está representada. Senhor, eu louvo por esse momento precioso que o Senhor está a nos dar, de estar na Sua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá? O Senhor vê tudo. É o título de hoje, 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país. E Jeoaquim tornou-se seu vassalo. Para aqueles que não sabem o que é vassalo, é seu servo, né? Tornou-se o seu servo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com que a palavra do Senhor proclamava por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença. Olha isso, sublinha isso. O Senhor ficou tão irado com esses que decidiu riscá-los, removê-los da sua presença. Eram homens que tiveram oportunidade de serem escolhidos por parte de Deus. Mas o Senhor, por causa daquilo que nós vamos analisar e falar nessa noite, decidiu remover da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. É forte isso, né? O Senhor não quis o perdoar. Bom, aqui, meus amados, apresento um trecho cujo fala de um homem que negou o Senhor. E diz a palavra do Senhor que o Senhor não quis perdoá-lo. Decidiu entregá-los nas mãos dos seus inimigos. Decidiu não perdoá-lo quem? Jeoaquim, o rei de Judá. Um ímpio. O ímpio que tinha a palavra, que tinha a oportunidade de obedecer a Josias, seus antepassados. E o que Deus fez? Deus fez com que Jeoaquim se tornasse servo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Por 3 anos ficou servo de Nabucodonosor e diz a palavra do Senhor que depois ele se rebelou contra o próprio Nabucodonosor. E Deus o entregou nas mãos do rei da Babilônia. Agora, pode o que hoje é amigo se tornar inimigo amanhã? Sim. Sim. Pode sim.
Pode sim, porque Jeoaquim, ele se tornou servo, se tornou um aliado de Nabucodonosor por 3 anos. E depois ele se rebelou contra Nabucodonosor, como já lhe disse, e Deus o entregou nas mãos do rei da Babilônia. Mas depois dessa aliança, o que aconteceu com Jeoaquim? Que tinha uma aliança com Nabucodonosor. Ele se levantou, se tornou inimigo. Então, pode o que hoje é amigo se tornar inimigo amanhã? Sim, principalmente quando ambos não têm guardados os princípios do Senhor. Nem o rei da Babilônia guardava os princípios do Senhor, muito menos Jeoaquim. Então, o que acontece com esses? Ambos são lançados à sorte. Ambos são lançados à desgraça, à ruína, à perdição e à morte. Pois os pecados e a impiedade de Jeoaquim encheu Jerusalém de sangue, como diz a palavra do Senhor. O pecado e impiedade de Jeoaquim fez com que o Senhor não o perdoe. Pode o Senhor não perdoar alguém? Se o Senhor sonda o coração, o profundo, e vê que não há verdade. É a prova que o Senhor não perdoou Jeoaquim. E no versículo 5 diz: os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. Qual é a lição que nós tiramos disso? O que nós podemos aprender do reinado de Jeoaquim, amada igreja? A lição é que o Senhor vê todas as coisas. O Senhor, Ele observa as suas atitudes. O Senhor observa seu coração. O Senhor observa se você está certo ou se você está errado. Se cometes coisas boas ou coisas ruins. Nada escapa dos olhos do Senhor. Ele vê e observa. Mas a longanimidade do Senhor tem um prazo, tem um tempo determinado. Deus perdoa? Claro que sim. Mas o perdão, ele é concedido para quem realmente se arrepende de todo o seu coração. Para quem realmente tem consigo um arrependimento genuíno e verdadeiro. E nesse caso, Jeoaquim é a tipificação de todos aqueles que decidem fazer amizade com o mundo afora. De todos aqueles que têm oportunidade de governar no reino do Senhor, ou seja, de estar presente como membro, como líder, como pastor, como evangelista, como adorador, como ministro de louvor. Mas quem tem a inclinação de Jeoaquim,
ele decide fazer amizade com o mundo, com aqueles que não servem o Senhor. Joaquim, ele é a tipificação de todas as pessoas que agem por impulsos e não têm verdade em si mesmo. A falsidade é a sua característica e a traição é a sua personalidade. Joaquim se levantou contra aquele que julgava ser seu parceiro, contra aquele que ele julgava ser amigo, contra aquele que um dia disse que se submeteria ao rei da Babilônia. Mas Joaquim, ele fez o que o Senhor reprova. Joaquim tirou sangue de inocentes. Joaquim não atraiu o perdão de Deus. Pode alguém morrer sem receber o perdão? Sim. Sim. Quando, Pastor Cris? Quando não há arrependimento. Mesmo que haja choro, mesmo que haja clamor ao Senhor, pois o Senhor pode não perdoar, porque o Senhor, ele sonda o profundo do coração do homem. E é fato que quando a Bíblia diz que o Senhor não o perdoou, removendo-o da sua presença, é fato que ele pediu perdão. É fato que ele teve motivos para se apresentar perante o Senhor, mas não apresentou um coração puro. Não se apresentou com as mãos limpas, não se arrependeu do sangue derramado, não se arrependeu da aliança que ele fez com aqueles que pecavam contra Deus. E Joaquim desobedeceu grandemente ao Senhor e fez o que o Senhor reprova. No versículo 7 diz: o rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neustá, filho de Elnatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai naquela ocasião, Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto os seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levantou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizeram para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém.
todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizeram Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Há alianças que duram apenas uma temporada, apenas uma estação, apenas um prazo de tempo. São as alianças do mundo cheias de ódio, corrupção, interesses, poder, mentiras, engano e inveja. Tudo aquilo que o mundo proporciona estão nas alianças constituídas pelo mundo. Tanto Joaquim como Joaquim fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E não existe prosperidade em um reino de maldade. Mais cedo ou mais tarde, mesmo sendo rei, mesmo tendo em seu domínio mulheres, mesmo tendo em seu domínio homens de guerra, mesmo tendo artífices, mesmo tendo artesãos, mesmo tendo intelectuais e adivinho, mesmo tendo todo o poder que o mundo possa oferecer, mesmo tendo sobre o seu domínio um reino, uma igreja, uma cidade, um nome, números de seguidores em redes sociais, fama, conhecimento, sucesso, pois mais cedo ou mais tarde esses serão entregues nas mãos dos seus inimigos. Por quê? Porque esses fazem alianças com aqueles que têm as mesmas características aqui citadas anteriormente. Toda pessoa, todos os que são eleitos por Deus, mas que estabelecem alianças erradas, têm como juízo as maldições e suas consequências. Porque assim plantaram o que era mal e colheram o que era mal. A lei da semeadura. Joaquim desagradou o Senhor e também Joaquim desagradou o Senhor.
Foram homens que subiram ao trono de Judá e Jerusalém. Homens escolhidos a dedos. Quantas vezes o Senhor esperou que tivesse sobre o domínio de Jerusalém e de Judá homens que honrassem o propósito do Senhor. Quantas vezes o Senhor desejou colocar governantes que governassem o povo tal como o próprio Senhor governaria. O Senhor deu autoridade, deu poder para eles, permitiu que esses poderosos subissem ao trono. E o que eles fizeram? Prostituíram Jerusalém, ergueram postes sagrados por toda Judá e Israel, perverteram o templo do Senhor, desonraram a imagem do Senhor, não tiveram temor e nem tremor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e mataram inocentes, enchendo suas ruas de sangue. Por acaso, o Senhor não vê todas as coisas? Pois assim diz o Senhor: eu vejo as coisas boas que você propaga. Eu vejo quando você acorda pela manhã. Eu observo o seu amor por mim em procurar em primeiro lugar a palavra. E observo quando você tira o foco da minha palavra e procura outros meios, distraindo a sua mente ao acordar com aquilo que não edifica sua alma e muito menos o seu espírito. Eu observo quando você substitui a minha palavra pelas redes sociais, pela internet, pelos caprichos deste mundo. Eu observo quando você não tem tempo para orar, mas tem tempo para jogar. Eu observo quando você não tem tempo para jejuar, mas tem tempo para se dar em banquete e aceitar convites para festas. Eu observo todas as vezes que você falha e observo a bondade e a maldade. E observo a impiedade e observo os homens na terra. E observo os feiticeiros no seu trabalho de feitiçaria. E observo o evangelista no seu trabalho em suas missões. E observo o bruxo e o pastor. E observo o profeta e o falso profeta. E observo o homem e a mulher. Nada passa desapercebido aos meus olhos, diz o Senhor, pois o Senhor vê todas as coisas e não está feliz com a religião. Não está feliz com a igreja que diz ser noiva. Ele não está feliz com a igreja evangélica. Ele não está feliz com homens que sobem no altar e usam o nome dele. Pois a ira do Senhor se acende contra todos os descendentes de Jeoaquim. E uma vez que a ira do Senhor se acende contra os descendentes de Jeoaquim, o que acontece? O próprio Senhor entrega Jeoaquim
nas mãos de Nabucodonosor. A Babilônia faz aliados, a Babilônia busca aliados, a Babilônia tem aliados, mas por pouco tempo, até que ela consiga conquistar tudo que pertence aos seus aliados. Mas, de tanto sofrer consequências do abuso babilônico, Joaquim se revoltará contra a Babilônia. O que isso significa? É exatamente assim que acontece com as alianças mundanas, com as amizades que não agradam a Deus, com as amizades que têm um tempo curto e que o Senhor não aprova. A pergunta é: farias tu o que Joaquim fez? Amizade com o rei babilônico? Pois eu te falo nessa noite, não seja Joaquim, mas seja um homem ou uma mulher que agradará o coração de Deus. Amém. Diz a palavra do Senhor a seguir: então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônicos estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção da Arabá, mas o exército babilônico perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia, em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente. Olha que humilhação. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos e o prenderam com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, isso mesmo, não é fácil, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônico que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passavam
os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônicos destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo o que havia feito de ouro puro ou de prata. As duas colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizeram para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1,30 m e 5 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romã e de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraias, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia, em Riblá. Lá, em Riblá, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicam e neto de Safá, como governador do povo que havia sido exilado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Netofatita, Tamumete e Jazanias, filho de Macatita, todos os líderes do exército souberam o que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes e aos seus soldados, dizendo: não tenha medo dos oficiais babilônicos. Estabeleçam-se nessa terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elissamã, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônicos que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com medo dos babilônicos. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia,
ele tirou Joaquim da prisão. No 27º dia do 12º mês, ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão pelo resto da sua vida e comeu à mesa do rei. Diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Bom, para terminar, meus queridos, o livro de 2 Reis, assim diz o Senhor. A consequência da desobediência traz perdas, traz desgraça, traz ruínas, traz misérias e traz humilhação. Decidem obedecer à palavra de Deus e tudo irá bem. Tudo irá bem. Basta obedecer à palavra de Deus, porque os exemplos desses reis, governantes e todo o povo que sofreu por causa deles foi consequência da idolatria, amada igreja. E foi consequência daquilo que eles fizeram. Tudo aquilo que esses homens passaram de ruim foi porque desobedeceram ao Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. E Deus abandona sim o homem, conforme as suas atitudes e a concupiscência da sua própria natureza. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, amada igreja, como é importante se autoavaliar. Como é importante se ver na Bíblia e ver se há um pouco de Joaquim em mim ou em você. Se há mundanismo ainda em nós, se a concupiscência da nossa própria carne nos leva a fazer amizade no mundo, a fazer aliança no mundo. Mas mais cedo, mais tarde, pagamos caro, porque a correção, ela não é imediata. Seria muito fácil se autoavaliar e corrigir se a correção do Senhor fosse imediata, mas não é. Para a desgraça de muitos, Satanás, ele fica entregando corda sem ainda intervir, fazendo-os pensar que essas alianças, afinal, faz bem para meu coração, faz bem para meus sentimentos, faz bem para meu convívio. Mas não se engane. Não se engane. Mais cedo ou mais tarde, o homem pagará caro. Aprende de Joaquim. Aprende de Joaquim também, do seu filho. Aprende dos erros que esses homens cometeram. Pois mesmo orando, pedindo perdão a Deus, não receberam perdão de Deus. Porque para Deus perdoar, tem que haver verdade.
tem que haver arrependimento genuíno e verdadeiro. Adonai, somos gratos por sua palavra. Que haja verdade entre ti e aquele cujo estão me ouvindo neste momento. Que haja sinceridade e um arrependimento que provocará uma mudança vista de todos e principalmente por aquele que tudo vê, por aquele que tudo observa, por aquele que acompanha seu eleito, seu filho, desde seu deitar até o acordar, que acompanha seus filhos por onde eles vão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Adonai. A quem enganarei, Senhor? Poderá o homem esconder algo de ti? As suas ações e levantar suas mãos depois como se nada passou? Como se nada foi? Não. É o que o faz ser o Todo-Poderoso. E a sua omnisciência, omnipresença, omnipotência. Que o temor possa entrar em todos os corações que nessa noite receberam sua palavra, Adonai. Amém e amém. Forte essa palavra, mas necessária. Não te esqueça dela. Medita nela. Ensina ela dentro da tua casa. Homem, mulher, pais, ensina aos seus filhos. E você, filho, ensina aos seus amigos. Ensina para seus irmãos. Vocês todos podem ser ensinados nesse lindo ministério da Online World Church. E o Senhor está lhe fazendo um convite. Faça a tua parte da Online World Church. Corre. O Senhor está lhe chamando. Faça parte dessa família. Cuidaremos de você à distância. Se tão somente queres tu ter um compromisso em verdade com Jesus Cristo, honesto, sem religiosidade, então o Senhor terá compromisso contigo também. E uma aliança se estabelecerá. E verás que também, dentro dessa aliança, poderás fazer outras alianças com os teus pastores e com os teus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Como fazer parte desse ministério? Veja esse QR Code, aproxima o celular e diretamente irás acessar o cadastro, onde terás perguntas para responder e entraremos em contato contigo rapidamente. Tá bom, queridos? Alegre-se em receber uma palavra dessa e que o Senhor possa te transformar e transformar a tua casa mediante essas pérolas que hoje tu recebestes. Grande abraço para todos vocês, lembrando que sábado que vem nós temos mais um encontro, 21 horas, e divulga essa ministração, divulga a tua igreja, fala, não se envergonha, pois o Senhor tem pressa, muita pressa. Grande abraço, até lá.